nunca se deparou com vasinhos ou varizes nas pernas? O que são, como prevenir, como tratar, você verá no programa de hoje. Olá, no programa de hoje estamos com o Dr. José Francisco Moron, cirurgião vascular. Vamos conversar sobre varizes. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem, prazer aí poder atender o convite feito pela TV e passar algumas informações para o público que está nos presenciando. Um prazer é nosso. Doutor, o que vem a ser varizes? Bom, as varizes são veias superficiais, especialmente nas pernas, né? A gente fala em membro inferior, dilatadas, tortuosas, né? E elas fazendo saliência na pele. Então essas veias, essa é a definição clássica de varizes. E quais são as causas das varizes? As varizes elas podem ser decorrentes de uma alteração genética, né? Então a pessoa tem aquela predisposição para o aparecimento de varizes. Ou as varizes podem aparecer em consequência como complicação de algumas doenças, por exemplo, tromboses venosas profundas das veias internas das pernas, podem levar secundariamente ao aparecimento de varizes. Gestações subsequentes e tal, com grande aumento de peso, também podem levar ao aparecimento de varizes. Quer dizer, a pessoa já nasce, o componente essencial é essa carga hereditária, vamos dizer assim, que a pessoa traz consigo. E as varizes são mais prevalentes em homens ou mulheres? Não, bem mais prevalentes em mulheres, né? Até de 20% a 35% das mulheres podem vir a ter varizes. E essa frequência nas mulheres chega a ser até 5 vezes maior do que nos homens. Quais são os sintomas de varizes? Os sintomas principais peso nas pernas, o cansaço da perna no final do dia, tá certo? Algumas varizes já podem determinar algumas pequenas complicações, como prurido, coceira nas pernas, um inchaço no tornozelo no final do dia. Então esses são sintomas que aparecem. Eventualmente câimbras também podem estar aparecendo. Existem alguns tipos de varizes, classificações? Como é feito isso, doutor? Em primárias e secundárias. Então primárias, que são essenciais, que a gente nem tem uma causa e atribui a essa parte genética, e na segunda parte secundária. Mas além disso a gente classifica as veias em veias de pequeno, médio e grande calibre. Então, por exemplo, as varizes, aqueles vasinhos, mas que apenas marcam a pele, né? Que causam um incômodo muito grande nas mulheres pela parte estética, são chamadas tecnicamente telangiectasias, mais conhecidas como os vasos. Depois eu tenho algumas varizes que elas ficam especialmente na parte atrás da perna, próximo ao joelho ali, da prega do joelho. São veias que elas não chegam a fazer saliência na perna, mas marcam de um azulado ali, que são chamadas de veias reticulares. E tem as varizes de grande calibre que fazem a saliência na pele e tal, e podem trazer maiores consequências. Como é feito o tratamento? Se nós vamos tratar as varizes, os vasos, as telangiectasia, aqueles pequenos vasinhos, a gente pode tratar por escleroterapia, por exemplo. Ou até podemos usar o laser, aplicações de laser. Se nós temos varizes reticulares, atrás, que causam um aspecto estético, se elas forem menores que 3 milímetros, a gente pode usar também o tratamento da escleroterapia, tentar o método químico, né? Uma injeção de uma substância que vá esclerosar essa veia, secar essa veia. E quando elas são maiores do que isso, aí a opção é um tratamento agora invasivo, cirúrgico, ou também podemos usar o laser na cirurgia de varizes, né? Essas cirurgias deixam cicatrizes? Veja, no Brasil se desenvolveu muito a técnica da cirurgia de varizes, porque o Brasil é um país tropical. A mulher brasileira habitualmente é uma mulher preocupada com a beleza e tal, e ela procura
rapidamente realizar esses procedimentos para se ver livre dessas veias, né? Então, os cirurgiões desenvolveram muito a técnica. Então, e hoje essas técnicas desenvolvidas aqui foram absorvidas no mundo todo. Então, a microincisão, né? Usar agulha de crochê, tipo de uma agulha de crochê para fazer a ressecção da veia, cortes mínimos, a não utilização de pontos nessas cirurgias, tudo isso visando a parte estética, né? Porque a mulher não vai querer tirar uma veia dilatada, varicosa e ficar com uma cicatriz grande no local. Não resolveu o problema dela, resolveu uma parte, o outra esteticamente piorou. Então esse desenvolvimento, e hoje nós conseguimos dominar muito dessa técnica e podemos fazer essas ressecções de varizes com mínimas incisões e deixando o mínimo de cicatriz. Praticamente elas desaparecem depois de 6 meses, praticamente não existe mais cicatriz. Uma vez feitas essas cirurgias, as varizes correm o risco de retornar? Hoje existe um planejamento para a cirurgia. Então a gente faz o exame físico, o exame clínico, já tem uma expectativa de como vai ser o tratamento, a abordagem dessa paciente. Algumas vezes a gente usa um outro método que chama-se um Doppler, um ultrassom, para ajudar-nos aí a ver o funcionamento das veias. Então, se as veias safenas estão funcionando a contento ou não, se elas têm algum problema, para a gente planejar essa cirurgia. Então, decorrente desse exame, dessa abordagem do paciente, a gente planeja a cirurgia. Não, vamos tirar só as veias varicosas, porque as veias safenas estão perfeitas, não tem doença nenhuma. Então não tem por que tirar a veia safena, então preservar a veia safena. Outras vezes, se ela está doente, varicosa, muito dilatada, ela também não vai se prestar para um outro procedimento, porque a gente preserva muito a veia safena, porque ela é um substituto, o primeiro substituto biológico que nós temos para outras veias, outras artérias. Ela é o substituto ideal. Então, até na cirurgia, o pessoal fala muito ponte de safena no coração, para a circulação coronária. Quando tem uma obstrução, a gente faz uma ponte de safena para desviar o sangue por essa veia safena. O leigo fala muito, mas eu vou perder essa fena, vou perder essa fena. Não. Essa abordagem que a gente faz é exatamente para planejar. Se ela for uma veia dilatada, com processos inflamatórios vários, já foi um processo de flebites e tal, ela não vai se prestar também a esse procedimento. Então, nesse caso, tem que tirar a safena. Mas a safena existe, nós temos nos membros inferiores, nós temos 2 veias safenas em cada membro. Então, eventualmente, se tira uma, tira 2, mas se você tirou uma veia, ela não vai voltar. Está tirada, ressecada, ela saiu, não existe mais. Mas não impede, porque existe a doença varicosa, que a gente falou lá atrás. A maioria dessas varizes são primárias ou essenciais. Então a doença de base permanece, então não impede que uma nova veia venha se instalar e tenha que fazer um novo procedimento no futuro. As varizes têm alguma relação com trombose? Tem. As veias varicosas, elas têm uma condição que privilegia a trombose, que o sangue circula mais lentamente nessa veia varicosa. Então existe o que a gente chama tecnicamente de estase. O sangue, ele locomove-se muito lentamente nessas veias. E a condição desse fluxo do sangue dentro de uma veia retardado, ou mais lento, é uma condição para favorecer as tromboses. Então, nas veias varicosas, a gente chama, como uma trombose, uma tromboflebite, não é certo? E dessa veia, eventualmente, pode se propagar esse coágulo para veias profundas, levando a um quadro de trombose venosa profunda. Ótimo. O uso de saltos piora as varizes? Então, essa também é um estigma que o pessoal tem aí. O uso de salto causa varizes. A gente não relaciona com o aparecimento, não. A gente não impede. É claro que a condição, se a gente for analisar qual é a melhor condição
para a pessoa usar um salto e não ter um problema circulatório, um problema de varizes ou uma complicação de umas varizes que existem na parte da perna, quando o leigo conhece, chamada a batata, a barriga da perna ali, é o chamado coração periférico que a gente tem. E então ali, junto com a planta dos pés, a contração e a massagem, a contração da musculatura dessa chamada panturrilha, ela é essencial para a circulação venosa de retorno, que o sangue que foi até os pés pelo sistema arterial retorne ao coração pelo sistema venoso. E essa bomba periférica na panturrilha e também a planta dos pés, o massageamento, é fundamental para esse retorno do sangue. E se você usar um salto muito alto, você percebe que quando você usa um salto alto, a panturrilha fica meio contraída completamente. E você não tem uma marcha normal. Então, evidentemente, ninguém vai usar um salto 7,5 o dia todo dia, não é, né? O ideal para que a gente considere é 3 a 3,5, 3 a 5 centímetros é o tamanho do salto ideal. Como o senhor falou no início, as gestantes têm uma maior predisposição a ter varizes. Sem dúvida. Por que isso ocorre? Um aumento do peso. E o ideal, a mulher não deve engordar durante a gravidez, não é isso? O peso que vai estar exercendo sobre as pernas age contra, né, a força age a favor aí da gravidade e dificultando o retorno do sangue dos membros inferiores para o coração. A prensa abdominal também fica maior, né, com esse aumento de peso. E o útero gravídico também, dependendo do tamanho dele, ele pode comprimir os vasos ilíacos e pélvicos, dependendo inclusive da posição que a mulher dorme, fica deitada e tal, pode ter a compressão nos vasos e favorecer o aparecimento de veias nesse período.